Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje, dia 29 de novembro de 2020, o dia que já é uma realidade. Já estamos na tarde de domingo e o Senhor até aqui nos ajudou, até aqui o Senhor fez resplandecer o seu rosto sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, porque Ele teve misericórdia de nós, é lógico, e por isso nós estamos aqui, porque as suas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, estamos pensando, orando todos os dias, só no domingo que eu entro às 10 horas da manhã e depois às 4:30 da tarde. Então, vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Oi, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, Dona Efigênia, família, Deus abençoe a todos vocês. Mateus capítulo 6, versículo 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, o Senhor Jesus está até considerando que aos olhos, aos nossos olhos, ou seja, ao nosso entendimento, existe uma luz, mas essa luz não vem da parte do Senhor, é uma luz que é trevas. Por quê? Porque é uma condição obscura, nebulosa, que não vem da parte do Senhor, que é exatamente quando nós optamos por andarmos em conformidade com a nossa mente, com a nossa cabeça, com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento, com a nossa experiência, e isso com certeza não dará certo, segundo o rei desse reino, no qual nós fazemos parte e somos súditos. Então, lâmpada para a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, segundo esse reino, a única coisa que vai nos conduzir, que vai nos levar a andar por sobre um caminho pavimentado pelo Senhor, é a lâmpada nos nossos pés. É a luz para os nossos caminhos, que é exatamente a palavra de Deus. Palavra de Deus não apenas no sentido de conhecimento, no sentido teórico, mas a palavra de Deus quando eu quero me deixar dominar, me deixar incorporar por essa palavra no meu cotidiano, naquilo que eu vivo, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, nos meus procedimentos, no meu futuro, nos meus projetos, na minha perspectiva, ou seja, tudo em cima da palavra do Senhor, e não da minha mente, e não da minha cabeça. Eu sempre converso com a Giovana, minha filha, uma das minhas filhas, e a Giovana fala assim, brincando comigo, e lá vem ele com esse negócio de palavra. Eu não quero saber da Bíblia, quero saber o que você pensa. Aí eu falo, sim, mas o que eu penso não é saudável. O que eu penso virá misturado com o meu pensamento, com o meu sentimento. Eu posso vir a incorrer em algum erro, mas a palavra de Deus não. O que eu preciso em relação à palavra de Deus é ter a verdadeira, com certeza e consistente revelação. Porque Jesus fala que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Oséias, né? Oséias diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, é o conhecimento da palavra de Deus. Lembra quando a gente conversou já no tempo ali, lá no comecinho de Mateus, que eu falei sobre os adolescentes, sobre a vida de Maria e de José? Uma coisa que fique bem claro, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eles se casavam muito cedo. Sim, aos olhos cronológicos muito cedo, mas aos olhos de conhecimento de Deus não. Porque o menino de 12, 13 anos, ele já sabia praticamente de cor toda a Torá, todo o Antigo Testamento, que é composto por 17 livros históricos, 5 livros poéticos, 3 livros que são
dos profetas. Depois eu vou falar mais no total, né? Então são 17 históricos, 5 poéticos e 17 proféticos. Então, esse jovem e essa jovem já conheciam a palavra de Deus, assim, quase que de recitar a palavra inteira. Obviamente, existia a questão, entre aspas, da religião em si, sim, mas que havia um conhecimento da Bíblia, havia. Então essas, que nós chamamos, né, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles já começavam a vida, ainda que tivessem pouca experiência de vida, mas tinham um conhecimento muito profundo da palavra. Então a palavra é que faz a diferença. E não é, volto a repetir, não é apenas a palavra no conhecimento teórico, mas a palavra de viver, de experimentar, de saber que ela é verdade, não porque ela diz que é verdade, mas saber que ela é verdade porque eu já vivi esta verdade. Então eu só posso pregar, eu só posso ministrar, por exemplo, eu, pessoalmente falando, naquilo que eu já vivi. Se eu não vivi, ainda que esteja escrito aqui, está longe de mim, está distante de mim. E eu posso até conhecer, saber que é bom, mas eu preciso experimentar, que era o que o Senhor Jesus estava pontuando quando ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Que olhos forem bons? Se a minha avaliação, se o meu juízo de valor, se a maneira com que eu filtro tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor, tudo aquilo que está na minha circunstância, no meu cotidiano, na minha geração, se está diante de mim através de uma lente, chamada lente, que eu chamo lente de Deus, do óculos de Deus. Porque senão eu vou ficar me conflitando com o meu irmão, meu par, o meu amigo, o meu próximo, o meu familiar, meus filhos. Por quê? Porque se eu estiver no nível de terra, né, no nível normal, eu vou estar achando que aquele conflito, aquela situação, aquela circunstância estão acontecendo exatamente porque está acontecendo com as pessoas lá fora. Aí você vai falar, mas não acontece com você aquilo que acontece com as pessoas lá fora? Evidente. Eu não tenho uma super blindagem, nada disso. A única coisa é que quando acontece comigo, porque eu estou do lado daquele que serve e teme ao Senhor, o que acontece? Sempre vai ter um propósito de vida, de morte, de enfermidade, de tudo. Ainda que aos meus olhos desesperadores, aos meus olhos circunstanciais, ao meu entendimento limitado, aquela situação está de difícil compreensão, eu vou buscar no altar do Senhor. Lembra que eu falei agora há pouco, de manhã, quando eu estava falando da eleição? Falei, olha, hoje é segundo turno das eleições, né? Boa parte das cidades e capitais do país estão aí voltando, as pessoas estão voltando às urnas para o segundo turno. E eu falei para você, olha, nenhum dos dois que eu votei no primeiro turno estão agora. Nem a vereadora a candidata a vereadora que eu votei está no segundo, foi eleita vereadora, e nem aquele que eu coloquei o meu voto para ser prefeito também está no segundo turno. Ora, e agora, o que fazer? Vou no altar do Senhor, continuar jejuando, orando, clamando e colocando o meu sentimento diante do Senhor e ao mesmo tempo falar, Senhor, é a tua vontade. Se for possível, eu vou falar que nem Jesus, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não gostaria. Mas se é a tua vontade, que se cumpra a tua vontade, sobre mim e através de mim. Porque é exatamente isso que Maria falou para o anjo Gabriel. Que se cumpra na tua serva a tua ordem. Pronto. Mas Maria, você é adolescente. Você é de pré-adolescente para adolescente. Maria, você ainda está solteira.
Você ainda não dormiu com seu marido, né? O seu futuro marido, que havia te desposado. Mas Maria, você é virgem, e vem o Senhor da parte de Deus, vem o anjo da parte de Deus, da parte do Senhor, falando que você vai engravidar, que se cumpre em mim. E nesse sentimento, e nessa palavra, nessa frase dela, ela está dizendo, em outras palavras, o seguinte: ainda que eu não entenda, ainda que eu não tenha nem eu não tenho nem juízo de valor, mas que se cumpra em mim. E é exatamente assim que nós devemos viver. Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por quê? São os olhos a lâmpada do meu corpo. Ou seja, são os olhos a lâmpada do meu corpo. É o meu entendimento que vai nortear toda a minha vida. Corpo aqui é vida, né? Nortear toda a minha vida, vai pavimentar a minha maneira de ser. Daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 1 dia, daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, não importa. Mas é a palavra que vai iluminar e vai fazer com que o meu entendimento, a minha razão, a minha avaliação, o meu juízo de valor possa me dirigir de acordo com aquilo que o Senhor deseja, a par e passo com a sua vontade, em nome de Jesus. Veja só o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então aqui é um paradoxo que Isaías está vivendo. Se de um lado o Senhor quer que o seu povo enxergue, ouça e se converta no coração, do outro lado, o povo não estava ouvindo, não estava enxergando e não estava se convertendo no coração. Então havia exatamente uma postura de Isaías. Por quê? Porque se você conferir do versículo 1 ao versículo 7, Isaías teve uma experiência, né? Um profeta que foi chamado a partir e por causa da sua experiência pessoal. Porque quando morreu o rei daquela época, Isaías, que fazia parte da corte, estava correndo um grave risco de morte. E Isaías se derrama diante do Senhor e enxerga a glória de Deus. E disse: vou perecer, porque eu vi a glória do Senhor. E o Senhor respondeu: não, você não vai morrer. Aí ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio, no ambiente de um povo de lábios impuros. E aí o Senhor ordena que o seu anjo vá até Isaías, pegue uma centelha do altar do Senhor, uma brasa, e coloca na sua boca. Por quê? Porque aquilo que Isaías precisava, ele se derramou. E ao se derramar, o Senhor vem em seu socorro. E o que Isaías precisava? Ser purificado na boca. Vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios. E onde o Senhor foi e tocou? Exatamente aonde ele mostrou-se frágil, necessitado, pecador, transgressor, impuro. E o Senhor o toca. E aí, ele é convidado e ele faz parte, né? E ele faz parte da manifestação da Trindade ali.
Veja o nosso povo, a quem enviaremos e quem irá por nós? Isaías, obviamente, é apenas uma figura, né? Como se ele levantasse a mão e falasse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa condição faz toda a diferença na sua vida, na sua história de vida e no seu chamado. E para terminar, eu quero ler uma palavra do Senhor maravilhosa que está em Provérbios 21, que diz assim, versículo 2: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Quer dizer, quando eu começo a andar na minha vida, no meu cotidiano, aos meus olhos, no meu entendimento, na minha avaliação, ele parece reto, mas ele está completamente contaminado. O meu entendimento está viciado pelas minhas tristezas, pelas minhas angústias, pelas minhas transgressões, pela minha pequenez, como a gente já viu lá do tempo dos espias lá de Moisés, pela minha falta de objetividade, por uma série de razões. Então, quando eu estou andando, aos meus olhos, ou seja, na minha mente, parece que eu estou andando num caminho reto. Mas a palavra do Senhor diz assim: mas o Senhor sonda os corações, ou seja, o Senhor pondera o meu coração. O Senhor mede o meu coração. O Senhor avalia os meus sentimentos. Então, é através dessa verificação, dessa conciliação de contas, é que o Senhor vai nortear a minha vida se eu desejar. É por isso que a Bíblia fala, né, que os meus olhos são a lâmpada da minha vida, os meus olhos são a lâmpada do meu corpo. Se os meus olhos forem bons, ou seja, se o meu entendimento estiver de acordo, conectado, amalgamado com aquilo que a Bíblia tem para mim, então eu viverei exatamente o que o Senhor está falando aqui. O Senhor sonda os corações. Em Provérbios 23, versículo 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Ou seja, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, toda a minha perspectiva, a minha expectativa, mas também a minha tristeza, as minhas machucaduras, os meus ressentimentos, as minhas amarguras, as minhas derrotas, os meus desapontamentos, são tantas coisas. As minhas tristezas, as minhas dúvidas, dá-me, filho meu, o teu coração, ou seja, exponha-te diante de mim, o Senhor convida. O Senhor se propõe a verificar esse coração, a fazer como se fosse o recall, né? A verificar aquilo que nós somos, aquilo que temos, o que sentimos. Por quê? Por que o Senhor fala? Porque aos meus olhos, os meus caminhos parecem ser retos. Aos meus olhos, os meus planos parecem ser bons. Mas eu preciso saber o que o Senhor tem a dizer. O que Ele acha aos seus olhos. E eu tenho que ser capaz não apenas de me entregar, não apenas de esperar do Senhor que o Senhor se derrame para estabelecer a sua vontade, mas eu preciso me colocar de tal maneira para escolher a vontade dele em detrimento à minha vontade, que é o grande desafio. Porque aquilo que eu sempre falo, né? Aos meus olhos, o meu Deus é um desmancha-prazer. Aos meus olhos, o meu Deus, ele nunca vai querer aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero me dá prazer. E aquilo que o Senhor tem para mim, aos meus olhos, não me darão prazer. Então, é um conflito, é um desafio.
E é por isso que o Senhor Jesus, quando ali no Getsêmani, ele clama diante do Pai e fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, eu preciso absorver, assimilar essa vontade do Senhor, e não é fácil, porque na minha carne eu sempre vou achar que Deus é o desmancha prazer, que Deus nunca vai querer aquilo que eu quero e ele vai optar pela vontade dele. E no meu entendimento carnal, a vontade de Deus é ruim. A vontade de Deus não é a melhor vontade para mim, é para ele, mas não é para mim. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida e diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então é por isso que a palavra de Deus é nesse momento muito importante, porque é quando eu pego a palavra de Deus, sei do que o Senhor deseja, sei de como ele estabelece a sua vontade, sei de como ele ensina os seus estatutos, a lei de Moisés, e assim eu vou buscar no Senhor ajustar exatamente esse alvo que o Senhor tem para mim, e eu vou ajustar para que esse alvo combine, se alinhe com o alvo que Deus tem sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu almejo, em nome de Jesus. Então, a Bíblia fala, Jesus falando, e eu quero repetir aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, eu preciso viver esse iluminar, esse desbravar, essa abertura que o Senhor tem de um caminho para mim, onde eu viverei exatamente a flor da minha pele, aquilo que Deus tem para mim. Porque ainda que a minha carne lute contra, no meu espírito eu sei que a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12, onde está escrita essa passagem, que eu preciso oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque se eu não me oferecer, porque muitos pregam, e não está errado pregar assim, muitos falam assim: vai para o monte, leva o teu Isaac. Eu digo assim: vai para o monte e seja Isaac. Então é assim, eu preciso me oferecer como Isaac se ofereceu. Porque se tem a visão de Abraão, quando fala para Isaac que o Senhor havia preparado para si o cordeiro, Abraão entrega Isaac, mas Isaac também se deixa entregar. Então eu creio que a nossa geração está mais para Isaac do que para Abraão. Ou seja, diante de tantas opiniões, diante de tantas, entre aspas, verdades, diante de tantas narrativas, como dizem aí, as narrativas, diante de tantas narrativas, qual é a verdade boa, perfeita e agradável? A verdade de Deus na minha vida, a verdade de Deus aqui na palavra dele, continua sendo absoluta? Eu tenho certeza disso? Será que a verdade de Deus é realmente a minha verdade? Eu tenho algumas dúvidas, algumas resistências. Então, se os meus olhos forem bons, se os meus olhos, o meu entendimento estiver totalmente alinhado à palavra e aos pensamentos do Senhor, com certeza, todo o meu corpo será luz, todo o meu corpo será luminoso, toda a minha vida será luz, em nome de Jesus. Então,
Quando a palavra do Senhor fala de olhos, coração, veredas que são caminhos, né? O Senhor está falando de coisas que são nossas. Os meus olhos, o meu coração, os meus caminhos, aquilo que eu tenho para mim. Agora, eu preciso desesperadamente saber qual é o caminho que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu futuro, para que aquilo que é bom, perfeito e agradável se cumpra sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os nossos familiares, por onde andarmos, por onde estivermos, aonde pisar a planta dos nossos pés, aonde tocarmos com a palma das nossas mãos, que o Senhor se manifeste ali com o seu reino e por concessão a plenitude, o poder e a glória do Senhor se manifeste naquele lugar. Por quê? Porque Isaías já diz lá em Isaías 6, né? A terra está cheia da sua glória. Ou seja, a terra está cheia daqueles que servem ao Senhor em espírito e verdade, em temor. A terra está cheia da manifestação do reino dos céus. Está e manifesto através da minha vida, da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus, porque estamos terminando mais um mês, né? Amanhã é o último dia do mês, depois na terça-feira já começamos o mês de dezembro. Quem diria? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, felizes. E eu estarei orando também, em especial, muito especialmente, por um pastor que foi meu pastor antigo, lá de antigamente, mas é um servo de Deus maravilhoso, pastor William Wojcik, sua esposa Sônia Wojcik, suas filhas, seus genros, seus familiares, estão todos eles ali de molho com Covid-19, mas o Senhor é Deus. E o Senhor já está visitando essa família, com certeza uma família bendita, uma família sacerdotal, que eu tenho como referência, né, na minha história de vida, deixa eu fazer a conta aqui, há mais de 35 anos. Quanto tempo! E o pastor William Wojcik, esse homem de Deus maravilhoso, que me ensinou muito. E eu falei, quando eu mandei o áudio para ele, eu falei assim: pastor, eu aprendi com o senhor muita coisa. Se eu não faço alguma coisa direito, não é por tua causa não, é eu que não aprendi direito, mas o Senhor me ensinou, né? E até quando o Senhor estava aprendendo, o Senhor estava me ensinando. Então, é esse pastor maravilhoso, especial, um homem de Deus, que eu estou colocando diante do altar do Senhor, pastor William Wojcik, a Sônia Wojcik, sua esposa, e também suas filhas, seus genros, toda a família que está de molho, né? O pastor William Wojcik está no hospital, a sua esposa, a irmã Sônia Wojcik, também está no hospital. Então nós estamos orando, em nome de Jesus, estamos orando por todos nós aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco mais uma vez todos os teus servos aqui diante do altar do Senhor. Cada familiar, cada querido nosso, Senhor, seus familiares, netos, sobrinhos, filhos, avós, tios, pais, marido, esposa. Senhor, derrama-te com a tua glória, visita o nosso corpo, visita, Senhor, a nossa vitalidade mental, emocional, psicológica, vem com a tua graça, derrama-te, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo, visitando com a tua imunidade, com a tua resistência, com o teu vigor, com a tua plenitude de ressurreição, de restauração, reconstrução. Senhor, eu te peço pela vida do teu servo, o amado pastor William Wojcik, sua casa, sua família, sua esposa. Nós repreendemos essa enfermidade, essa pandemia, toda a fragilidade, toda a comorbidade, tudo aquilo que poderia agir negativamente,
Que o Senhor derrame da tua glória, do teu poder, e a tua cura venha sem detença sobre essa família bendita, também sobre todos nós, Bispo Antônio, Raquel, Kátia. Deus abençoe a todos vocês, o Senhor visite com cura, com saúde, a dona Nadir, o seu Toninho, o Senhor visite veias, artérias, coração, o mover de vida, de graça, visitando musculatura, visitando órgãos, olhos, ouvidos, recebam a saúde do Senhor. E nós te clamamos, Senhor, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa, Senhor, a nossa terra, o nosso país. Estamos aí terminando a segunda etapa, o segundo turno das eleições. Senhor, que se levantem mais uma vez, eu te clamo, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres capazes, homens e mulheres que sejam pessoas de verdade e que aborreçam a avareza, como diz a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade como povo, como nação brasileira. Derrama-te, ó Deus, vem com a tua misericórdia. São tantos os desvalidos, são tantas as pessoas enlutadas por causa dessa pandemia. Problemas, dificuldades, pessoas que estão aí nas UTIs, nos hospitais. Vem com a tua graça, vem com a tua cura, vem com a tua saúde. Em nome de Jesus, o nosso país pertence ao Senhor. O nosso país tem um Senhor, um proprietário que se chama o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, e o nosso Salvador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que você carregue esse mover, esse amor de Deus, um amor pleno, um amor eterno, o amor que é perfeito, porque ele não depende de nós. O Senhor nos ama a despeito de nós, e que essa graça, esse amor esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família, filhos, netinhos, netinhas. Deus abençoe a todos vocês, e nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um finalzinho aí de domingo, de tarde de domingo, uma semana maravilhosa, último dia, segunda-feira, né, do mês de novembro, depois terça-feira, mês de dezembro. Amanhã às 10 horas eu estou aqui de volta, e que o Senhor te dê uma semana maravilhosa na presença e no poder de Deus. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Tchau, tchau. Beijo, Kézia. Deus abençoe. Manda um beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau.